já perceberam que as coisas que a gente coloca muita importância, geralmente elas dão errado? Que todas as coisas que a gente tem uma necessidade, uma expectativa de dar certo, ela vai dar errado? A gente não vai ter o resultado que a gente esperava? E provavelmente você já deve ter experienciado isso em alguma situação da sua vida. Seja em algum evento muito importante que você se planejou durante dias antes, mas que chegou o dia, deu tudo errado. Seja em alguma coisa que você fez esperando dar certo, esperando um determinado resultado, e aquele resultado não veio. Seja uma manifestação que você está conscientemente pedindo e não veio. E por que isso acontece? Por que geralmente sempre dá errado? Porque você me falou que eu sou o criador da minha realidade, mas por que eu não tô criando então? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês o porquê que isso acontece, quais são os fatores que influenciam esse resultado de dar errado. Se você não me conhece, eu me chamo Dayana. Aqui no meu canal eu falo sobre espiritualidade, autodesenvolvimento e criatividade. Se você gostar desse vídeo, gostar desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever, de deixar um comentário e curtir. Quando eu disse que você é o criador da sua realidade, eu trago essa afirmação com base nas leis universais que organizam todo o universo. As leis herméticas. As duas principais leis que falam que você é o criador da sua vida é a primeira, que é o todo é mental, o universo é mental. E a segunda, que é a lei da correspondência, que diz que o que está acima é como está abaixo, o que está dentro é como está fora. Então, se você tem uma mente e o que está fora de você é o reflexo do que está internamente, você pode interferir o que está refletindo externamente através das suas mudanças internas. E isso pelos fatores da sua mente, fatores sutis. Sabendo de tudo isso, quando você começa a manifestar, então, conscientemente a sua vida, a sua realidade, por que tem algumas manifestações que quando a gente vai fazer, da qual a gente tem muita necessidade daquilo, a gente precisa muito daquele resultado na vida, por que eles não vêm? Por que não acontece? Por que dá errado? Porque é o seguinte, o universo, ele tem um conjunto de leis, é uma estrutura para organizar todo ele. Essas leis que estão compostas meio que essa constituição universal, são 7 leis. As 7 leis herméticas. E tem leis que se sobrepõem a essas duas, que diz que nós somos os criadores da nossa realidade. Então, se a gente quer ter bons resultados na nossa manifestação, a gente tem que entender todas elas para a gente conseguir usar todas elas ao nosso favor, da melhor forma que a gente puder. Mais pra frente eu posso trazer sobre cada uma delas para vocês, se vocês desejarem. Mas além específico que faz com que esse fenômeno de quando a gente precisa que alguma coisa muito importante dê certo e dá errado, é a lei da polaridade. E o que a lei da polaridade diz para nós, Dayana? A lei da polaridade diz que tudo tem o seu oposto. Todas as coisas têm o seu lado oposto. E todas as características que existem têm o seu polo positivo e o seu polo negativo. Isso é em todas as coisas, tanto externas quanto internas. Exemplos disso em coisas materiais externas a nós, existem várias. Tudo no mundo, tudo que existe tem o seu polo oposto. Mas um exemplo bem fácil para vocês entenderem é a temperatura. A temperatura é uma característica e essa característica tem 2 polos. Tem o lado positivo, que é o calor, e o lado negativo, que é o frio. E dependendo do nível, do grau de intensidade para qual polo ele estiver deslocado, é o que se reflete a temperatura. E isso é em todas as coisas. Todas as coisas têm o seu oposto. O seco tem o molhado, o sólido tem o líquido, tem o gasoso. Então é tipo assim, aqui é um polo, o líquido é o meio e o gasoso é o outro. Então dependendo de onde está a sua intensidade, é o resultado que se reflete na matéria. Por exemplo, se o estado sólido é o lado negativo e o estado gasoso é o positivo e o líquido é o meio termo, quando o grau está no meio termo, é líquido. Quando está mais para o negativo, é sólido. Quando está mais para o negativo, é gasoso. Então, depende muito da onde você vai estar posicionado no grau de intensidade daquela característica, o resultado dela fisicamente. Conseguiram pegar? E isso é tanto para coisas externas, todas as coisas externas têm seu lado oposto, quanto para coisas internas, humanas. As nossas emoções mesmo são um bom exemplo disso. Por exemplo, a nossa agressividade tem o polo positivo e o polo negativo.
Se a gente tiver polarizado essa característica no polo negativo, a gente entra em fúria. Se tiver canalizado para um lado positivo, a gente fica em serenidade. Mas os dois fazem parte dessa mesma característica, que é a agressividade. Essa agressividade tem os dois polos contidos dentro dela. E a manifestação dela no lado externo vai depender do nível de intensidade que você vai estar alocado entre os dois polos, entre o positivo e o negativo. E isso é com todas as emoções. O amor tem o medo, a liberdade tem a dependência. Tudo depende do qual grau você está posicionado. A manifestação que você vai resultar dependerá em qual grau você vai colocar a sua intensidade, pro positivo ou pro negativo. Tudo tem o seu oposto. O yin tem o yang e por assim vai. Tanto internamente de nós quanto externamente na matéria. E o universo tendo criado todas as coisas têm o seu polo positivo e o seu polo negativo, consegue perceber que então que tudo tem positivo e tudo tem negativo. O universo, para que não virasse bagunça, para que não virasse um caos completo, onde todas as coisas fossem focalizadas no negativo ou só no positivo, para que ocorresse uma harmonia entre esses dois termos, ele criou um mecanismo. Uma lei da compensação, que basicamente, o que é essa lei da compensação? Tudo que está muito intensificado para um lado, a natureza vai naturalmente puxar com a mesma intensidade que estava para esse lado, para o lado oposto, porque dessa forma ele gera harmonia no universo. Então, por exemplo, se a sua intensidade estiver muito para o negativo, a lei natural vai ir com a mesma intensidade que você estava no positivo pro negativo. Se a sua intenção que você coloca vai muito pro negativo, normalmente o resultado que vai vir vai ser pro lado positivo, porque isso é o balanço, o equilíbrio do mundo. E isso é uma ordem natural das coisas. Tudo vai ser equilibrado, todas as coisas serão compensadas. Se está muito centralizado em um polo só, naturalmente vai tender a ir pro outro. É para equilibrar o jogo da vida. Isso tem vários exemplos na história do mundo. Por exemplo, quando a gente estava muito concentrado no materialismo, depois teve épocas onde a gente foi com tudo para a espiritualidade. A época dos hippies. Quando a gente estava muito concentrado em um absolutismo, poder aos poucos, depois estourou revoluções, democracia. Quando estava em uma era de muita sabedoria, como o Antigo Egito, a Grécia, depois estourou a ignorância. A destruição de Alexandria, a ignorância que nós vivemos nos tempos modernos. Então, tudo que está muito concentrado em um nível, depois vai ser compensado para o outro. Tudo que fica nesse vai ser compensado nesse. Por isso que o certo seria a gente estar no centro, no neutro. Buda fala que o caminho é um meio exatamente por isso. É como se fosse um pêndulo controlando as nossas emoções, elas são instáveis. Então, se você deseja ter uma ordem interior, você tem que centralizar. Mas o que isso tem a ver com a sua manifestação que não vem? Porque é o seguinte, a característica importância que você dá àquela coisa que você está querendo, ela tem os dois polos, a importância e a insignificância. Dizer que aquilo não é importante. Então você consegue perceber que quando você polariza muito a sua intensidade para que aquilo é muito importante, porque a minha vida necessita daquilo, e você fica polarizado a sua intensidade, a sua intenção aqui, naturalmente a lei da compensação vai vir para o outro lado, aonde diz que aquilo é insignificante, então não é importante para você. Então é esse o resultado que vai gerar no mundo final, porque ele está compensando. Ah, Dayana, então você está me falando que se uma pessoa ficar concentrada na negatividade, o que vai resultar vai ser positivo? Não, porque nessas questões a gente tem que ter vontade própria para subir. Para descer é fácil, para descer, entendeu? Tudo puxa. Mas para a gente desejar ser melhor, fazer alguma coisa boa, tem que partir por mérito próprio. Tem que ser uma decisão nossa. Então, para você escolher o bem e manifestar o bem, tem que ser uma escolha sua. Se você intensificar muito no polo de necessidade, o resultado vai puxar para o lado de que você não precisa disso. E é isso que vai resultar. Então, esse fenômeno somado à sua sensação de insignificância, de pequenez perante essa coisa que você está tentando manifestar, a sua inferioridade,
aquilo que você está desejando, porque você coloca esse desejo, essa manifestação em um pedestal, como se a sua vida dependesse daquilo para dar certo. Quando você entra nesse lugar de inferioridade para manifestar, você meio que entra em um modo de sobrevivência inconscientemente. Porque ao você colocar algum objetivo como o centro da sua vida, como maior do que você tá falando que aquilo é o fator que a sua vida depende. Você tá necessitando daquilo para a sua vida continuar. É como se fosse um fator de risco. É tudo ou nada, dá certo ou eu perdo tudo. Quando você fica assim, você acaba manifestando de um lugar de medo. Porque você ainda está colocando o seu poder em alguma coisa externa. Você não se enxerga como o criador de todas as coisas da sua vida. E por conta de você não se enxergar isso e colocar aquilo como uma coisa glamurosa que você nunca vai conseguir alcançar, porque é muito uma coisa que você quer muito, assim, sabe, muito brilhante. Parece que é uma realidade que você não consegue tocar. Não é acessível para quem você é agora. Quando você cria essa mentalidade na sua manifestação, no seu desejo, você não acessa ela mesmo, porque você se rebaixou e colocou aquilo como pedestal. Isso trouxe rigidez para o jogo. Isso impede que aquilo venha até você, porque você não se colocou no nível de receber aquilo, você não normalizou aquilo na sua vida. E por colocar a sua dependência de volta no resultado daquela manifestação, daquela coisa que você tanto queria, você volta a depender do mundo externo e você para de se enxergar como criador, como se aquele resultado viesse de dentro de você. Esqueceu que não existe nada fora. Por exemplo, quando você tem um projeto que você quer muito que ele dê certo, você fica tão obcecado por aquilo que a forma como você sente e pensa depende daquilo. Ao fazer isso, ao colocar os seus sentimentos e os seus pensamentos na mão de alguma coisa externa, você se inferioriza. Aquilo é quem te domina. Sempre quando alguma coisa estiver exercendo influência sobre o estado de ser que você está sendo, aquilo está sendo maior do que você. E quando isso é maior do que você inferioriza o seu poder de criador e pedestaliza uma coisa externa a você. Sem se lembrar de que o resultado externo que vai vir até você depende do nível de intensidade que você depositou sobre aquilo. Se o seu projeto não estiver demonstrando os resultados que você gostaria, você vai ficar desestabilizada. Já começa a duvidar. Será que vai dar certo? Você fica de novo presa nesse modo de sobrevivência, do qual você necessita, sua vida está em risco, você precisa disso. Isso limita a sua visão. Você para de enxergar com lucidez, com clareza e fica focalizada naquilo, com medo. Quando você só fica focada pelo medo naquilo, tá dando certo, tá dando errado e ficar vendo que não está andando, pela lei da correspondência, é isso que vai continuar. Um projeto empacado. Porque é isso que você tá focando, é isso que você está intencionando, está colocando muita importância e a lei da compensação está equilibrando, levando para o lado de isso é insignificante. Ela não precisa tanto assim. E exatamente por isso, os seus desejos ficam empacados, que as coisas tão importantes que você queria não dão certo. Ah, Dayana, mas então o que eu faço? Primeiro, você tem que entender que a realidade que a gente vive não é uma transmissão ao vivo. A realidade concreta que estamos vendo e tocando, é como se existisse um delay na transmissão, uns atrasos de algumas horas, de algum tempinho. Então, não é como se a coisa que você acabasse de intencionalizar, de emitir o seu pedido, fosse aparecer assim, ó. Porque senão, pensa, seria uma loucura. Todas as coisas que você pensar e sentir se manifestassem no exato instante? Você tem controle do que você pensa e sente toda hora? Não. Então, seria uma bagunça, todas as coisas seriam... Entende? Então, o universo criou o tempo como um amortecedor. O fator tempo existe para você consolidar as coisas que você quer ver expressão. Então, se você quer um pedido bem sucedido, você tem que entender que, cara, você não vai ter o resultado disso assim, vai demorar alguns tempinhos. Esse período de tempo, onde a gente fez o nosso pedido e ainda não apareceu as comprovações de que isso já é nosso, de que aconteceu, esse período de tempo de atraso é basicamente o momento aonde a gente tem que consolidar o nosso
pedido. A gente tem que intencionalizar que aquilo já deu certo, sem duvidar, sem ter medo. Porque quando a gente consolida e diz que aquilo dali já deu certo, já é meu, tá vivendo no resultado final, sem necessariamente precisar ver a comprovação física, é como se o tempo entendesse, pô, fez o pedido, consolidou que é isso daqui mesmo, continuou firme nisso, que já tem isso, tome. Aí aparece na vida física. Mas para isso você não pode duvidar, você não pode pôr muita importância em cima, você tem que colocar aquilo como se fosse algo banal, algo do qual já faz parte da sua realidade. Quando você pedestaliza alguma coisa, é como se aquilo fosse fora da sua realidade. Você tem que normalizar o máximo possível, viver como se você já tivesse aquilo aqui e agora. E o tempo que demorar, você tem que continuar consolidando o seu pedido, continuar no seu desejo, se colocar em uma posição de ser maior do que aquilo, de criador de todas as coisas mesmo. Como você se sentiria se aquilo já tivesse dado certo, se aquilo já fosse a sua realidade? Você se sentiria mais leve, não seria tanta pressão assim, tanta necessidade de dar certo, porque já deu certo. Você estaria mais tranquila, mais feliz, mais satisfeita, mais grata. Então, pegando todos esses conjuntos, consolide o seu pedido aqui e agora, com isso, com o resultado final daquela experiência. Dessa forma, você volta para o modo criador, você sai do modo sobrevivência, da onde você ficava, com medo, assim, do resultado, porque a sua vida dependia daquele resultado, e você traz mais fluidez para as coisas. As coisas podem vir até você, você permite o movimento, porque você tira a pressão daquilo. Tudo o que acontece é uma expressão criada por você. Então não existe por que ter medo. Então os pontos a salientar aqui nesse vídeo lembre sempre que você é o criador. Que as coisas externas são uma criação sua. Você não depende delas para viver. Porque quando você se identifica como criador, você já tem tudo dentro de você. Você não precisa das coisas. Você já é um com o próprio todo. O que mais você tá querendo? Você não necessita de nada. Tudo já existe dentro de você. Logo, não tem por que você ficar com essa necessidade. Meu Deus, eu preciso daquilo, porque senão, sabe, é tudo ou nada. Não, tira essa pressão, tira esse peso de cima das suas coisas. Haja com leveza e liberdade do ponto do qual nada te falta. E isso se tornará a sua realidade. Se você quiser ajuda para se enxergar como o criador da sua realidade, aprender todas essas nuances que essa afirmação contém, para que você libere a permissão para criar tudo o que você deseja, comece a me acompanhar aqui no YouTube e nas minhas outras redes. Toda semana eu trago vídeos para vocês desmistificando o despertar da consciência. E caso você queira uma transformação em quem você é, abandonando todos os seus padrões que continuam sustentando a vida que você não quer mais, parando de ser desse jeito que você não quer mais ser, com uma mudança em todos os aspectos da sua vida, desde saúde, dinheiro, família e autoimagem, eu criei um cronograma de reprogramação mental que te ajuda a dissolver todas essas suas limitações, passo a passo, em direção a construir conscientemente quem você deseja se tornar. Como seria a sua versão mais foda? Caso você queira saber mais, o link vai estar aqui na minha descrição. Continuar crente na visão que você deseja, mesmo que os fatores externos não comprovem, é a oportunidade que o universo dá a você para você exercitar a fé em si mesmo. Quanto você confia no seu poder de criação. Por mais que às vezes possa demorar, às vezes é uma transformação muito grande que a gente está querendo, que é natural que a gente pedestalize algumas coisas, porque é uma coisa que a gente tem muita paixão, uma coisa que a gente quer muito. Porém, quando você, mesmo diante das oposições, de não ver os resultados na matéria, você continuar investindo, continuar consolidando a sua ideia de que aquilo é seu, uma hora vai vir. Comece a agir, você já é daquela forma sem precisar ver os resultados externos, que de tanto você fingir, você acaba encarnando naquilo. E quando você menos dá conta, aquilo já é real. Se tornou o criador da sua realidade, porque você não depende dos resultados físicos, você já age alinhado com aquilo que você quer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo!